Estava pensando esses dias uma coisa que é um dos debates mais antigos da fé cristã, diz respeito à relação de obras e graça. E muitas vezes na atualidade nós temos uma tendência de confundir essas coisas e nos questionamos se o nosso relacionamento com Deus é baseado no mérito, quando fazemos algo para merecer as bênçãos de Deus, ou pela graça, o amor, o favor imerecido de Deus. Como saber se o meu relacionamento com Deus está baseado na graça ou nas obras, em algo que eu tenho que fazer para merecer a graça, a bondade, a providência, seja o que for, as bênçãos de Deus? É muito simples. Acho que a gente pode usar como exemplo dois personagens na Bíblia que estão em situações bem opostas. Quando eles pecam, cometem um erro, o que acontece dali para frente vai revelar que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus. É muito simples. Você tem o primeiro, por exemplo, é um personagem na Bíblia, é um dos primeiros personagens que nós temos na Bíblia, que é Adão. Adão estava inserido no que nós chamamos de pacto das obras, ou pacto da aliança da criação, que era de fato baseado, fundamentado na obediência. Ele teria vida enquanto obedecesse. A palavra é tão forte que é dito assim que se ele viesse a desobedecer, certamente morreria. Morte é separação. Iria se separar de Deus. Morreria espiritualmente e com o tempo viria a morrer fisicamente. E quando ele peca, a reação dele é muito típica de quem tem um relacionamento com Deus baseado no mérito. Ele obedecia e estava em paz com Deus. Quando ele peca, ele foge de Deus. Ele tem medo de Deus. E Deus vai atrás de Adão. E aquela frase famosa que a gente lê, aquele verso famoso quando Deus diz: Adão, onde estás? Aí ele disse assim: eu tive medo, né? Por isso eu me escondi. Então a pessoa que tem um relacionamento baseado em obras, em mérito, a pessoa que acha que merece alguma coisa de Deus, acha que Deus deve favor para ela, quando ela erra, ela não tem outra alternativa a não ser, pelo medo de Deus, ele foge, ele se esconde, a tendência é se afastar mais ainda de Deus. Por outro lado, você tem um personagem na Bíblia que é Davi. Davi é fruto de um novo tempo. Depois que Adão peca, Deus então foi quebrado aquele pacto, o pacto das obras quebrou, e Deus faz um novo pacto. É o pacto da graça, ou aliança da redenção. Esse pacto agora é baseado justamente nesse favor imerecido de Deus. E você vai ter vários representantes ao longo da história. E o rei Davi é um dos mais marcantes, digamos assim. E o rei Davi, a vida dele não era uma vida perfeita, ele cometeu erros. Quando a gente vê a reação de Davi quando ele peca, é muito diferente da reação de Adão, fruto do pacto das obras, aliança da criação, baseado em mérito. Davi conhecia a graça, a misericórdia de Deus. Quando ele pecava, ele não fugia de Deus. Quando ele errava, ele não se afastava de Deus. Ele não tinha medo, ele tinha temor, mas não tinha medo que o levava para longe, para se esconder de Deus. Quando Davi pecava, primeira coisa, ele não dava desculpa como Adão. Adão deu desculpa: a mulher que tu me destes. Acha sempre uma desculpa, um rodeio, porque tem medo de encarar o fato, porque ele acha que o relacionamento dele é por mérito. Davi não. Quando ele peca, ele não dá desculpa, ele não transfere, ele reconhece: eu pequei, ele assume, eu fiz besteira. É por isso que a Bíblia diz que Davi é o homem do coração segundo o coração de Deus. E ele não se afasta mais ainda de Deus, ele se aproxima de Deus, ele se volta para Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Sonda-me o coração, são as orações dele. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me no caminho eterno. Então
A reação sua após um pecado cometido, uma falha, vai revelar como está sendo o seu relacionamento com Deus. Baseado em mérito, você pode pensar que por você ser obediente, ir na igreja, oferecer suas ofertas, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, por causa disso, Deus então deve uma série de favor e Ele tem que fazer tudo por você. E aí quando você comete um erro, você fala, eu não mereço. E aí então a tendência nossa é se afastar por medo de Deus, como fez Adão, ou transferir a culpa para alguém, nunca assumir. Ah, a culpa é de fulano, eu estou fazendo isso por causa disso. É o vitimismo, começa a transferência de responsabilidade, é uma reação típica de quem está tendo um tipo de relacionamento baseado no mérito. Mas se você entendeu a graça, que é o favor imerecido, o amor incondicional de Deus por nós, aí quando você pecar, você vai correndo para Deus. Antes de transbordar as muitas águas, diz a Bíblia, volta-se para Deus correndo, que Ele está como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos para nos perdoar. Quando nós erramos, confessamos. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo e nos perdoará de todos os nossos pecados. Pensa nisso, reflete nisso essa semana e que Deus te abençoe. Tenha uma semana muito próxima desse Deus. E quando você errar, não faça como Adão, não tenha medo de Deus. Tema, mas se aproxime desse Pai amoroso. Que Deus te abençoe.